A Deus, até aqui nos ajudou o Senhor, e aquele que tem nos fortalecido até aqui é fiel para completar essa jornada que Ele mesmo traçou para cada um de nós aqui nesta terra. Aquele que começou a boa obra é fiel para completar. Nada foge do controle de Deus, nada ultrapassa o seu conhecimento. Deus não dorme, não cochila, não se cansa. Pelo contrário, Ele reina absoluto no seu trono sobre os céus e a terra. E à direita está o seu Filho, que venceu a morte. Jesus Cristo, que se entregou por nós na cruz do Calvário e ainda depois de ressuscitar ao terceiro dia enviou o seu Espírito Santo. Espírito que nos encoraja, Espírito que nos anima, Espírito que nos fortalece, Espírito que nos acalma, que nos consola, que nos conforta. Espírito Santo de Deus, aquele que gera vida, aquele que ministra cura espiritual, física, emocional, aquele que é Deus conosco, a própria presença de Deus, o Espírito Santo dele em nós. E neste momento, hoje já é dia, deixa eu olhar aqui no calendário, já é dia 8 de junho. Olha como é que o tempo tá voando o tempo. Já parou para pensar nisso? Como que tá passando tão rápido? E aí, como que você tem aproveitado o seu tempo? Como você tem se gastado? Porque a nossa vida, o tempo vai passando, o corpo vai se gastando. Tudo muda. Não tem mais aquele mesmo vigor da infância para a adolescência para a juventude. Não é mais aquela força. Antigamente, tem pessoas me ouvindo que corria 2 quarteirões para pegar o ônibus. Hoje em dia tem pessoas, às vezes acontece comigo, dependendo da distância do ônibus, eu faço sinal para o motorista, pode ir? Eu pego o próximo. O vigor já não é mais o mesmo. O tempo passa, tudo muda. A pele não é mais a mesma. A visão nem sempre é a mesma. A audição, o tato, o olfato, o sono. Tudo muda. A palavra de Deus, ela mesmo diz que céus e terra passarão, aqui embaixo tudo vai passar. Mas somente essa palavra jamais passará. É por isso que a nossa fé deve estar firmada nesta palavra, dia e noite. O dia tem 24 horas para nós aproveitarmos da melhor forma possível. E o que o Senhor nos chama a fazer nessas 24 horas? A consagrar a nossa vida nas mãos dele, a nossa família, o nosso pensar, o nosso assentar, o nosso falar. Quando a nossa vida ela depende totalmente do Senhor, nós vivemos de maneira saudável e diferente. Nós conseguimos respirar nesses dias tão difíceis que nós temos visto e ouvido e muitas vezes até mesmo vivido. Ninguém está isento de passar por dor, por luta, por lágrimas. Todos nós somos sujeitos a passar por aflições. Lembre-se, o próprio Jesus ele disse: no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo. Se ele venceu no nome dele, ele mesmo nos garante, somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. E neste dia 8 de junho, eu quero falar um pouquinho sobre a língua que eu falei esses dias atrás, e aconteceu algo que mexeu muito comigo há mais ou menos uns 10 minutos atrás a respeito do poder daquilo que nós falamos, daquilo que nós ministramos. Então eu quero falar um pouquinho sobre o poder da língua, até porque em breve todos nós teremos que prestar contas de tudo o que falamos. Você já parou para pensar nisso? Alguém já te falou a respeito disso? Você já leu na Bíblia Sagrada a respeito disso? Olha o que está escrito aqui, o primeiro texto que eu quero ler, repartindo com você essa palavra gloriosa, está no livro de Lucas, capítulo 12, a partir do versículo 33. Aqui Jesus estava se dirigindo aos fariseus naquela época. Eram um dos vários grupos religiosos que existiam naquela época, mas eles não acreditaram no Cristo. Eles não o viam como o Messias, como o Filho de Deus, o enviado de Deus, o ungido de Deus, a ponto deles declararem com a sua boca que Jesus estava sendo usado por Beelzebul para expulsar demônios. E então Jesus fala, como que o demônio expulsa o próprio demônio? A casa subdividida, ela não resiste, ela não consegue ficar firme. E então Jesus, a respeito daquela
atrocidade que eles tinham falado, sendo que o Espírito Santo é que estava em Jesus, dotando ele com a unção do Pai para que ele fizesse aqueles milagres, Jesus os advertiu severamente. Todo aquele que disser uma palavra contra o Filho do Homem será perdoado, mas quem falar contra o Espírito Santo não será perdoado, nem nesta era e nem na que está por vir. Eles estavam atribuindo aos demônios aquilo que era obra do Espírito Santo através de Jesus Cristo. E isso é muito sério. E o Senhor Jesus fala, aquilo que for dito contra ele ou contra o Pai será perdoado mediante o arrependimento. Mas aquilo que for dito contra o Espírito Santo não será perdoado de jeito nenhum. Época alguma, não existe perdão. Tamanha a sensibilidade e a presença do Espírito Santo de Deus. E Jesus segue dizendo para eles, considerem, uma árvore boa dá fruto bom, e uma árvore ruim dá fruto ruim, pois uma árvore é conhecida pelo seu fruto. Raça de víboras, como vocês podem, vocês que são maus, dizerem coisas boas? Pois a boca fala aquilo que o coração está cheio. O homem bom do seu bom tesouro tira coisas boas, e o homem mau do seu mau tesouro tira coisas más. Mas eu lhes digo que no dia do juízo os homens haverão de dar conta de toda palavra inútil que tiverem falado. Eu vou repetir esse último versículo. Mas eu lhes digo que é no dia do juízo que todos nós teremos que passar. Porque Deus é justo, ninguém fica impune diante do Senhor. A justiça da terra pode falhar, mas a justiça de Deus jamais falhará. E então no dia do juízo os homens terão, não tem que querer não, quem dá a vida não é Deus? Deus vai querer prestar conta. E no dia do juízo todos nós vamos comparecer diante do Senhor e teremos que dar conta de toda palavra inútil que tivermos falado. Pois pelas suas palavras vocês serão absolvidos, e pelas suas palavras vocês serão condenados. Jesus advertindo os fariseus, que era um dos grupos religiosos daquela época. E já que o Senhor nesta tarde de segunda-feira ele me tocou para falar sobre o poder da língua, eu quero compartilhar com vocês alguns versículos que estão aqui na palavra de Deus. E esses versículos estão no livro de Provérbios. O primeiro está no livro de Provérbios, capítulo 10, versículo 11. A boca do justo é fonte de vida, mas a boca dos ímpios abriga a violência. Provérbios 10, 31. A boca do justo produz sabedoria, mas a língua má, ela é destruída. A boca do justo, ela fala o quê? Palavras sábias, palavras de Deus. Mas a boca daquele que é mau, ela com certeza vai ser destruída. Provérbios 11, versículo 13. Quem muito fala, trai a confidência, mas quem merece confiança, guarda segredo. Quem fala demais, com certeza vai entregar os segredos. Quem fala demais é mais fácil de errar. Mas aquele que merece confiança é aquele que guarda segredo, aquele que é sigiloso quando usa a sua língua. Provérbios 12, versículo 6. As palavras dos ímpios são emboscadas mortais, mas quando os justos falam, há livramento. Olha só, quando o ímpio, aquele que não crê em Deus, não tem compromisso nenhum com Deus, ele fala, é uma emboscada, pode ter certeza que vai dar BO, vai dar ruim, é emboscada que leva à morte, está escrito aqui. Mas a boca do justo, ela gera livramento. Agora Provérbios 12, versículo 14. Do fruto da sua boca o homem se beneficia, e o trabalho das suas mãos será recompensado. Nós recebemos benefício daquilo que sai da nossa boca. Então, se sai coisa boa, vai ser um benefício. Mas se sai coisa ruim, com certeza vai ser uma maldição para a boca daquele que o fala. Agora, Provérbios 2, 18. Há palavras que ferem como espada,
mas a língua dos sábios traz a cura. Olha só, tem palavra que é terrível. Você já ouviu falar que tem palavra que dói mais que um tapa? Existem palavras que dói mais do que um couro, do que um soco. Pois é. Tem palavras que ferem como uma espada, mas a língua dos sábios traz a cura. Provérbios 12, nós lemos aqui o versículo 14. Agora eu quero ler Provérbios 12, 19. Os lábios que dizem a verdade permanecem para sempre, mas a língua mentirosa dura só um instante. Provérbios 13, versículo 2. Do fruto da sua boca o homem desfruta coisas boas, mas os que são infiéis desejam a violência. Do fruto da sua boca o homem desfruta coisas boas. Tudo aquilo que nós falamos, ou vai nos dar o prazer de desfrutar coisas boas, ou então de colher coisas amargas, ruins, destrutivas. Agora Provérbios 13, versículo 3. Quem guarda a sua boca, guarda a sua vida, mas quem fala demais, acaba se arruinando. Quem guarda a sua boca, quem até mesmo mede as palavras, está guardando a sua vida, está se protegendo, se beneficiando, mas quem fala demais, com certeza vai acabar se arruinando. Tem pessoa que nem pensa para falar, vai soltando tudo e fala o que não deve. Fala a palavra errada na hora errada com a palavra errada. E o que vai colher? Com certeza, destruição. E a própria pessoa. Nós temos que tomar muito cuidado com aquilo que sai dos nossos lábios. Provérbios 15, versículo 1. Vamos lá. A resposta calma desvia a fúria, mas a palavra dura desperta a ira. Gente, quando a gente tem sabedoria de Deus para falar, tem resposta que acalma a fúria, que cessa a discussão, que acaba com o bate-boca. Mas a palavra dura, ela desperta a ira. Ela é como você colocar lenha, mais lenha, é como você derramar um vidro de álcool e acender não é um fósforo, não, acender logo é um isqueiro. Vai dar um grande incêndio. Nós temos que tomar muito cuidado com aquilo que nós falamos. Vai dar o quê? Um fogaréu. Tem pessoa que não perde por ficar calado. Nós temos que tomar muito cuidado com aquilo que sai da nossa boca. Agora, Provérbios, capítulo 15, versículo 2. A língua dos sábios torna atraente o conhecimento, mas a boca dos tolos derrama loucura. Quando o sábio abre a boca, ele desperta, ele faz com que aquilo que ele fala se torne atraente, se torne desejável. Ele derrama, ele esbanja o conhecimento do Espírito Santo de Deus e isso é maravilhoso. Provérbios 15, 7. As palavras dos sábios espalham conhecimento, mas o coração dos tolos não é assim. A Bíblia fala que um dos dons que o Espírito Santo ele distribui é o dom da sabedoria. Existe sim a sabedoria humana, que é limitada, ela vem do próprio homem mediante o seu esforço de conhecimento, e existe a sabedoria de Deus, que é excelente, é maravilhosa. E não se encontra em faculdades, em escolas, em mestrados ou doutorados, mas ela vem direto do trono de Deus. E ela vem para acalmar qualquer fúria, para repreender qualquer tempestade e trazer a solução em qualquer situação. Vale a pena buscar adquirir essa sabedoria que vem através do conhecimento da palavra de Deus. Ela é maravilhosa. E até os sábios desta terra, eles ficam maravilhados, eles ficam sem entender, mas como que você aprendeu isso? A própria palavra, a intimidade, a busca do conhecimento de Deus, ela gera isso, até mesmo naqueles que não têm, muitas vezes, um conhecimento que o mundo exige. Nós podemos ver lá quando o Espírito Santo veio no livro de Atos, capítulo 2, Pedro era um pescador. Pedro não tinha, vamos dizer assim, um conhecimento tão grande como o próprio Paulo ele tinha.
E ainda assim, Deus usou ele de uma forma tão tremenda. Quando o Espírito Santo encheu a vida de Pedro, ele foi dotado de uma sabedoria, ele foi dotado de uma coragem, de uma intrepidez, que os próprios líderes e sábios da época, eles ficaram comentando uns com os outros como que ele adquiriu esse conhecimento. Como? Da onde ele tirou esse conhecimento? Porque sabia que ele era um homem sem o devido conhecimento, digamos assim, o devido estudo daquela época. Não que seja errado estudar, fazer uma faculdade, mas a sabedoria de Deus, ela é incomparável. A sabedoria de Deus, ela te dota para qualquer situação. Se você se torna um sábio em física, você vai ser expert em física. Se você se torna um sábio em psicologia, você vai ser 10 em psicologia. Se você se torna um sábio em engenharia, pode colocar qualquer planta na sua mão que você vai fazer ali uma obra gloriosa. Você vai desenvolver essa própria planta. Mas a sabedoria de Deus, ela lida com faculdades da vida que nenhuma escola ensina, que nenhum curso, que nenhum diploma, que nenhuma beca, nenhum capelo pode ali oferecer para o mundo que nós vivemos nos dias de hoje. É por isso que um dos dons do Espírito Santo, eu volto a repetir, é sabedoria. E nós precisamos buscar essa sabedoria, nós precisamos desejar essa sabedoria, porque com essa sabedoria nós lidamos com qualquer situação, qualquer área da nossa vida. Aqui também, Provérbios 15, 26. O Senhor detesta o pensamento dos maus, mas se agrada das palavras ditas sem maldade. Deus está de olho em tudo que falamos. Ele está de olho, Ele conhece os nossos pensamentos. Tudo aquilo que sai da nossa boca vai gerar em nós um bom testemunho ou um mau testemunho. Lembra o primeiro texto dessa meditação? Que pelas nossas palavras ou seremos absolvidos ou seremos condenados? Nós devemos ter muito cuidado com aquilo que falamos. Provérbios 15, 28. O justo pensa bem antes de responder, mas a boca dos ímpios jorra o mal. Aquele que é justo de Deus, aquele que é justo por ser justificado pelo próprio Deus, há uma diferença nele. Ele não sai falando tudo o que ele pensa, tudo que vem à cabeça dele. Pelo contrário, ele pensa antes de responder. Ele fica ali matutando na sua mente, será que o que eu vou falar vai trazer confusão? Vai trazer intriga? Qual vai ser a reação da pessoa quando ela ouvir o que eu estou pensando em falar? O que vai gerar essa minha resposta? Ele não é daquele que sai falando, eu falo mesmo, eu não estou nem ligando, eu não levo nada para casa. A gente tem que tomar muito cuidado. Se Deus está mandando falar, fala sem medo. Nem sempre o que Deus manda a gente falar agrada as pessoas, não. Mas se Deus mandou falar, fala porque Deus te garante. Deus te defende, Deus assina embaixo, porque a palavra veio dele. Mas a gente tem que pensar muito antes de dar qualquer resposta. Agora, Provérbios 16, 21. Olha só o que está escrito aqui. O sábio de coração é considerado prudente. Quem fala com equilíbrio promove instrução. Quem fala com equilíbrio consegue convencer, promove edificação, promove o bem. Falar com equilíbrio. Provérbios 17, 20. O homem de coração perverso não prospera. O de língua enganosa cai na desgraça. Olha só, dependendo do que sai da língua da pessoa, vai fazer com que ela caia na desgraça. Provérbios 17, 27. Quem tem conhecimento é comedido no falar, e quem tem entendimento é de espírito sereno. Quem tem conhecimento, ele é comedido, ele não fala qualquer coisa. Como diz o ditado, ele não fala o que dá na telha de falar, ele pensa. Porque a nossa palavra, gente, ela pode levantar, mas ela pode derrubar. A nossa palavra pode construir ou pode destruir. A nossa palavra tem poder sobre a vida e sobre a morte. Provérbios 18, 4. As palavras do homem são águas profundas,
mas a fonte da sabedoria é um ribeiro que transforma. Olha o poder da palavra. Provérbios 18, para terminar esses versículos aqui que eu quero ler com vocês. Provérbios 18, 20 e 21. Do fruto da boca enche-se o estômago do homem, o produto dos lábios o satisfaz. A língua tem poder sobre a vida e sobre a morte, e quem gosta de usá-la comerá do seu fruto. A língua tem poder sobre a vida e sobre a morte, e quem gosta de usá-la comerá do seu fruto. Nós temos que tomar, gente, muito cuidado com o que a gente fala. Nem tudo que a gente pensa a gente pode falar. Nem tudo que eu estou sentindo eu posso falar. Tem até um ditado no mundo que fala: quem cala consente. Discordo totalmente. Quem cala, não é que ele consente, às vezes ele está sendo prudente. Há momentos de falar e há momentos de calar. Tem hora que você está certo, você está com a razão, já aconteceu muito comigo. E Deus fala: ó, não fala nada. Quando você se cala, no momento certo que Deus manda você calar, o próprio Deus vai falar por você. E a experiência que eu tive nesta tarde, eu liguei para a central do banco, do meu cartão, para poder ver se o pagamento que eu tinha feito semana passada já tinha sido debitado ali no setor de cobrança, porque eu tive que atrasar muito tempo. E graças a Deus é um outro testemunho que eu quero compartilhar em breve com vocês. E quando eu liguei para lá para confirmar se já tinha caído aquele pagamento, já tinha sido efetuado no meu nome, para que eu não mais recebesse cobrança. E naquele momento, uma mulher que me atendeu, ela começou a conversar comigo, aí me explicou que ainda não caiu, vai ter o dia certo. E depois de alguns minutos de conversa, logo que estávamos terminando aquele atendimento, ela me abençoou, coisa que é difícil, né? Normalmente esses atendentes de banco, de cartão, eles já são, parece que mecânicos, já parece uma secretária eletrônica. E naquele momento, aquela mulher, logo que ela se despediu de mim, ela agiu de uma forma incomum. Ela falou comigo que Deus abençoe o dia da senhora. Aquilo para mim foi maravilhoso. Não, para mim foi bom demais, foi uma oportunidade que Deus gerou para que eu estivesse também abençoando a vida daquela mulher. E Deus ali me tocou para falar muitas coisas com ela. Eu sei que eu falei, acho que eu sozinha quase uns 8 minutos, ministrando vida, vigilância, inclusive sobre a língua. Eu falei muito com ela. Eu falei: toma muito cuidado com o que você fala, cuidado no seu ambiente de trabalho, cuidado com quem você comenta a sua intimidade, cuidado com aquilo que você fala. Nem todo mundo que sorri para você realmente te ama. Vigia, faça como Jesus falou: entra para o seu quarto, fecha a porta, dobra o seu joelho e lá dentro fala tudo que está atravessado aqui. Lá dentro fala tudo que está te abafando, está te espremendo. Lá dentro põe para fora tudo que está te oprimindo. Toma muito cuidado até com os seus parentes, toma muito cuidado. Vigia, Deus está restaurando a sua vida sentimental, emocional, que é uma área que a gente sofre muito, é vida emocional. Deus está trabalhando, Deus está cuidando. Se Deus não tivesse mais nada para fazer na sua vida, Ele já tinha te levado há muito tempo. Mas Deus tem propósito, Deus está cuidando de tudo. Se alguém te perguntar como você está, a sua vida está, faça como a sunamita na Bíblia. Diga que vai tudo bem. Ainda que o filho daquela mulher estava morto, mas ela respondeu: está tudo bem. Mas nos pés do profeta ela desabou, ela chorou. Se tiver que chorar, chore nos pés do Senhor. Até cantei um louvor para ela. Eu não sei se você já ouviu que fala assim: se chorar, chora nos pés do Senhor, tem Jesus como seu consolador. O seu sofrer uma noite até pode durar,
Mas o crente sabe que a vitória vem pela manhã. Então cante assim: vou seguir os passos de Jesus, vou levar comigo a minha cruz. Se espinhos ferem os meus pés, eu vou descansar nos braços de Jesus. E eu cantei para ela, eu falei para ela, Bíblia, e falando palavra de ânimo, palavra de vitória. E aquela mulher começou a chorar. Ela começou a engasgar do outro lado da linha, e eu falando com ela: Deus não abre mão de você, o Senhor te ama, Deus te fortalece. Olha só o propósito de Deus. Quando eu liguei para você, Deus já sabia que eu não conseguiria ouvir aquilo que eu precisava ouvir, que o débito já tinha caído, já tinha sido ali confirmado na conta. Mas qual foi o propósito de Deus? Que eu ligasse para você para ministrar essa palavra sobre você. E ali eu fui ministrando sobre a vida dela, eu fui profetizando a palavra de Deus sobre a vida dela. E como ela chorou, me deu a sensação de que ela estava abafada, oprimida, apertada. E ali ela respirou. E depois de longos minutos, que normalmente é eles que ficam segurando a gente na linha, né? E depois de longos minutos, ela me agradeceu muito, aos prantos, engasgada. Ela me agradeceu demais. E ali, pouco antes de desligar, eu falei com ela: o Senhor não abre mão de você. Deus te ama. Ele quer ouvir a sua voz, Ele espera por você no quarto de oração. Fica tranquila, Deus está cuidando de tudo. Toma somente cuidado com o que você fala. E Deus está te restaurando neste dia. No meio de centenas de atendentes, Deus colocou você para me atender, para que através da minha vida você fosse abençoada. Porque a palavra de Deus está chegando no seu coração neste momento. Eu preciso de Deus tanto quanto você precisa, mas a palavra dele que me fortalece, te fortalece. E ali eu desliguei aquela ligação, eu fiquei muito alegre, muito feliz, e eu comecei a pedir a Deus: Deus me usa. Deus me usa para profetizar bênção na vida das pessoas, me usa para ministrar uma palavra que vai gerar vida, esperança nesses dias tão difíceis. E naquele momento Deus falou comigo: fala através do vídeo, para que as pessoas saibam usar a sua língua. Fala através desse vídeo, que as pessoas usem a língua para abençoar. Para pensar quantas qualidades o seu filho tem. Ah, mas meu filho isso, meu filho aquilo. Eu não acredito que ele não tenha pelo menos 1, 2, 3 qualidades. Eu imagino sim que tenha. Às vezes a gente exalta o lado negativo da pessoa e esquece que é no ponto forte que ela vai ver que ela ainda é útil, que ela é importante, e vai trabalhar para que aquele ponto ele cresça, para que ela seja uma pessoa que faça mais o bem. Lembre-se disso. Talvez o seu cônjuge, a sua esposa, o seu marido, eu imagino que tenha pontos negativos, pontos fracos. Todos nós temos, mas trabalhe em cima dos pontos fortes dele. Levanta a pessoa. Tem pessoa que só usa a língua para dar para trás, só usa a língua para amaldiçoar, só usa a língua para blasfemar, só usa a língua para ser pessimista. Ao invés de o filho, quando sair de casa, a mãe e o pai abençoar: vai com Deus, meu filho, que Deus te abençoe, que Deus abra as portas para você, Deus é contigo, vai que vai dar tudo certo. Não. Tem pessoa que quando vê o filho ou o cônjuge sair: ai, vai tarde, vai pro diabo que te carrega. Gente, isso é muito sério. Aquilo que você fala tem poder para acontecer. Quantas vezes as pessoas falam: é por mim que morre, tomara que quebra a perna, que racha a cabeça. Eu conheço uma mulher lá na minha terra, João Alevade, terra boa. Eu não sei se ela ainda mora um pouco acima da casa da minha mãe. E essa mulher, a minha mãe conhece ela. Ela tem o apelido de Neta. E o filho dela, chamado Elvio, que estudou comigo há muitos anos, era uma ótima pessoa, uma pessoa excelente, exemplar. Eu estudei com o Elvio e também com o Ednei, que faz parte dessa história.
E há muitos anos atrás, a neta tinha comprado um Fiat Uno verde, 2 portas. E o sonho dela era aquele carro seminovo. E ela amava aquele carro. Já estava usado já. E ela não gostava por nada nesse mundo de deixar que o Elvio usasse o carro dela. E por várias vezes ela falava que preferia ver o Elvio morto do que o carro dela na mão dela batido por ele. E ela falou isso. Infelizmente aquela mulher não servia a Deus para piorar ainda a situação. Aquela mulher, ela adorava demônios, ela cultuava demônios. E então certa vez, num período de carnaval, o Elvio pegou o carro e juntamente com mais, acho que 3 amigos, e o Ednei, que também estudou comigo, estava junto naquele carro. E eles foram para a cidade de São Domingos do Prata, que é uma cidade que o carnaval lá, eu não sei nos dias de hoje, mas ficava lotada, era 3, 4, 5 dias de folia. Até eu, na minha adolescência, eu já estive lá, antes de aceitar Jesus. Eu pulava todas, eu amanhecia o dia na farra. E infelizmente, num desses carnavais, na volta para casa, o carro capotou e matou todos aqueles jovens. E o Elvio deixou 2 filhos na faixa de 2 anos, gêmeos. E aquela mulher chorava desesperada, inconsolável. E talvez naquele momento ela não se lembrou daquelas palavras que ela disse. Tem um outro testemunho também que eu ouvi da boca de um pastor, que a mãe não queria que o filho fosse policial por nada nesse mundo. Que ele fosse qualquer coisa, menos policial. Ela não queria de forma alguma. Mas ela não lembrava que o filho já era de maior e o filho tinha a oportunidade de fazer as suas próprias escolhas. Cada um vai prestar conta de si. E a pessoa não tem que ter uma profissão porque o pai ou a mãe quer. O filho não tem que exercer uma profissão porque o pai e a mãe sonhou em ser e pelo fato deles não terem conseguido, agora quer se ver realizado no filho. Não. Cada um tem que seguir aquilo que sonha. E aquela mãe vivia falando: eu não quero que você seja um policial. Não quero que você vista farda. Se um dia você for policial, você conseguir ser um policial, no seu primeiro dia de serviço você vai morrer. Eu não aceito. E ela falava sem ter noção do perigo que é aquilo que sai da nossa boca. E então aquele jovem que sonhava com aquela profissão, ainda que fosse uma profissão perigosa, era o sonho dele. E aquele jovem batalhou, estudou, passou no concurso, se esforçou, passou por todos os testes. E então no primeiro dia de trabalho, numa ocorrência, ele foi baleado e faleceu. Tem também um amigo meu, não sei se ele vai ouvir essa pregação, ele estudou comigo e ele mesmo declarou para mim isso que eu vou falar agora. Provavelmente, se ele ouvir, ele vai lembrar da nossa conversa. Alguns anos atrás, eu me lembro que ele me mostrou no celular a foto dele, com a esposa, os 2 muito felizes, eram diáconos na igreja, os filhos, todos com saúde, uma família abençoada. E eles passaram momentos difíceis em que eles discutiam muito. E certa vez ele disse para ela: vai caçar quem te quer. Ele me contou isso. E depois daquele momento, os 2 discutindo muito, o que aconteceu? Ela foi caçar quem queria ela. E então eles se separaram e ela foi se envolver justamente com um traficante, um homem muito perigoso numa comunidade aí. E ele chegou a um ponto de desespero tão grande de ver a sua esposa e seus filhos indo embora e ela se envolver com um homem. E eles já estavam casados há muitos anos. Chegou a passar na cabeça dele de arrumar uma arma e ir lá acertar contas. E graças a Deus eu tive a oportunidade de conversar muito com ele. Então o que eu quero dizer aqui? Muito cuidado com o que você fala. Muito cuidado com o que você fala. O poder da vida e da morte está na língua. E aquele que a ama comerá do seu fruto. Todos esses versículos aqui mostram claramente a diferença entre aquele que usa sua boca na permissão e na bênção de Deus para abençoar e aquele que fala de qualquer maneira. E eu termino essa meditação com o versículo do início, quando Jesus, repreendendo os fariseus, disseram:
vocês terão que prestar conta de toda palavra inútil, maldita, que sair da sua boca. Então pense bem no que você tem falado para sua esposa, para o seu esposo, para os seus filhos. O que você tem ministrado sobre a vida deles, hein? O que vocês têm falado sobre o futuro dos seus filhos? Até mesmo no que está acontecendo no dia a dia, o que você tem falado? Pode ter certeza que aquilo que você plantar, eu não estou amaldiçoando ninguém, é a Bíblia que fala. Tudo aquilo que nós plantarmos, nós colheremos. Toma cuidado, porque às vezes a pessoa fala de cabeça quente e esquece. Mas o inimigo pega aquela palavra e trabalha em cima dela. Da mesma forma que quando você profetiza bênção, palavras de Deus, o Senhor envia os anjos dele que trabalham em nosso favor. E então o Senhor faz com que aquela palavra se cumpra e glorifique o nome dele. Assim também, aquilo que sai da nossa boca, se for mal, os demônios vão pegar aquela palavra e vão trabalhar em cima dela. Toma muito cuidado. Existem pessoas hoje que não entendem o porquê da luta no casamento, porquê que o filho dá tanto trabalho, porquê que o salário não dura, mas se esquece daquilo que fala. Então toma cuidado. É um conselho que eu te dou da parte de Deus, tanto para você quanto para mim. Vigia, porque ninguém sabe o dia e a hora que o Senhor irá nos chamar para prestarmos contas, tanto daquilo que fizermos quanto daquilo que falarmos. Que Deus te abençoe e que o temor do Senhor, que é o princípio da sabedoria, habite no seu coração. Amém? Deus te abençoe.